Olá, boa noite, meus queridos. Agora que eu vou fazer a primeira gravação para hoje, são 9h30, 21h30 da noite, tá certo, gente? Mas o que eu quero contar aqui para vocês é um fato real e verídico. Eu vim morar para cá, nessa região, em 1995. Em junho de 1995 eu vim para cá, eu e a mãe. Era o sonho, meu sonho, vir morar no interior, e a minha mãe também queria vir morar no interior. E antes disso nós morávamos em São Paulo, numa localidade lá no município do Embu das Artes, e toda a minha família, todos os meus irmãos, minhas irmãs e meus sobrinhos moravam lá também, no mesmo bairro. E então quando a gente vinha para cá, quando a gente veio para cá, no ano seguinte, no do feriado de Natal e Ano Novo, eles vieram todos também para cá visitar a gente, né? Foi uma festa. Deu mais de 23 pessoas, encheu a casa. Beleza, gente, mas não é isso. Eu quero contar é a história. E foi no ano de 1997, o pessoal desceu de São Paulo novamente e aí levaram minha mãe junto, e eu fiquei sozinho em casa, cuidando da casa, cuidando dos animais, que a gente já tinha uma porção de animais, né? E cuidando das lavouras, porque eu fazia muita roça mesmo. Na época eu era forte, sadio, né? Trabalhava pra caramba. Pois bem, e daí foi nesse ano de 1997 que aconteceu um fato aqui, numa comunidade que dá mais ou menos uns 15 quilômetros aqui da onde eu moro. Eu não vou falar o nome da comunidade, porque para evitar é, algum problemas, né, que possa acontecer, né? Porque daí fica muito ao limpo o caso, né? Se alguém daqui escutar ou assistir esse vídeo, principalmente se for da família do caso que aconteceu, podem não gostar, né? Então, para evitar incômodo, a gente não fala o nome das pessoas que aconteceu o fato, e também não fala o nome da comunidade aonde foi que aconteceu o fato, tá certo, gente? Essa comunidade é uma pequena vila, mas em redor dessa pequena vila tem bastante casas, moradores rurais, né? E o que aconteceu foi com um casal que morava na zona rural desta comunidade. Era um casal novo, fazia pouco tempo que eles eram casados. A esposa estava esperando o primeiro filho no casamento, estava com um negócio de 4 ou 5 meses a gestação dela. Um belo dia à noite, esse casal combinaram de fazer um passeio lá num vizinho que era muito conhecido deles, e, e eles foram então à noite, né? Na casa desse vizinho, que era um vizinho muito querido deles, né? Eu acho que até eles eram meio parente de do, de alguém deste casal novo. Eles foram lá na casa dessa família e ficaram lá batendo papo à noite, conversando, proseando e talvez tomando uma caipirinha, porque por aqui todo mundo faz isso, né? Se não é chimarrão, é uma caipirinha. E daí eles jantaram lá na casa dessa família que eles foram visitar, ficaram até umas 9h30 da noite. Daí quando deu mais ou menos 9h30 da noite, o casal voltou embora, voltou para sua casa, né? Quando eles saíram da casa desse conhecido onde eles estavam visitando, eles passavam por dentro de muitas roças de milho, né? De outros moradores, de outros granjeiros que plantam em grande quantidade, né? Mas estrada muito boa de andar, limpo, porque era só lavoura de ambos os lados, né? E eles estavam vindo.
A noite, um pouco escura, não era muito clara, mas também não era totalmente escuro, dava para enxergar bem o caminho sem precisar de lanternas e coisas parecidas, né? E eles estavam a pé. Eles foram a pé e voltaram a pé. Daí quando chegou num retão da estrada assim de longe, o casalzinho que vinham, era um casal novo, né? Vinham abraçados, os dois, de mão dadas. De repente, eles enxergaram de longe assim, no barranco da estrada, uma espécie de um vulto branco. Eles viram um vulto branco. Parecia uma pessoa sentada no barranco da estrada, que não era, o barranco não era muito alto, ele tinha altura mais ou menos de uma cadeira, né? Daí a moça, a mulherzinha do casal falou assim: olha, eu tô vendo, parece que tem uma pessoa lá na frente, vestida de branco, sentada no barranco da estrada. Ele olhou e disse assim: é verdade, parece mesmo, mas às vezes pode ser algum saco de plástico que alguém veio trabalhar na roça e trouxe algum tipo de produto ali para passar na roça e deixou o saco vazio pendurado lá e tá parecendo isso. Eles caminhando e conversando sobre aquilo que eles estavam vendo, né? Daí um disse pro outro assim: quando a gente chegar lá mais perto a gente vai ver o que que é, se é um saco ou é um fantasma. Ainda ele brincou, né? Daí nós vamos ter certeza do que é, se é um saco ou é um fantasma. E foram, né? E quando eles foram chegando perto, foram chegando mais perto, foram se aproximando, eles falaram assim um pro outro: não é saco de plástico pendurado, não. É uma assombração mesmo, e é uma mulher que está sentada lá com a mão no rosto e tá chorando. Tá chorando. E daí eles pegaram a, esse vulto estava deste lado direito da estrada. Eles pegaram e vieram mais para o acostamento do lado esquerdo para desviar do vulto, não passar muito perto do vulto, né? E daí ficaram com medo, ficaram com medo. E quando eles passaram ali pertinho, pela frente do vulto, eles perceberam que era uma noiva. Era uma noiva, era uma moça vestida de noiva, com as mãos no rosto, com os cotovelos apoiados no joelho e chorando. Chorando, se ouvia perfeitamente o choro. E ela não se movia. Eles passaram pela frente dela e, e não se movia. Quietinha. Só se percebia o choro e o soluço da noiva. E daí a mulher ficou bem chocada, né? A mulher ficou bem chocada mesmo. Daí eles passaram, né? O, e olhando sim pro lado do vulto. O vulto não fez nada, não agrediu eles e eles passaram. Mas a mulher desse casal já ficou com bastante problema. Bastante problema. Ela ficou muito assustada e ficou muito chocada. Daí o marido dela percebeu, né? Tentou reconfortar ela e ela ficou cada vez pior. Daí quando eles passaram desse vulto, dessa noiva, que caminharam um pouco mais para frente, daí outro problema no chão, deitado no chão, era o noivo daí. Mais ou menos uns 20 metros depois da noiva, estava o noivo caído no chão e com o rosto todo machucado. Ali eles viram bem o rosto, né? E a roupa toda suja, toda ensanguentada, e também ele gemia, um gemido muito feio, muito feio. Daí sim, daí a mulher desse homem, desse casal, ela ficou tão assustada, que ela perdeu o controle das pernas, não podia caminhar. O marido dela teve que pegar e erguer ela e meio caminhar meio rápido, meio tipo correndo, até chegar no próximo morador perto da estrada. Ele pediu socorro e a mulher mal, desmaiada, grávida ainda por cima de tudo. Daí ele pediu socorro lá para esse morador pegou o carro e correram para o hospital, urgentemente correram para o hospital e pediram urgência no atendimento à noite e internaram a mulher, e a mulher cada vez pior, cada vez pior.
levou um choque muito grande, ela quase teve um infarto e, e ela teve problema com o feto também sentiu todo o choque da mãe e o médico percebeu, né, que a criança também estava passando mal no ventre da mãe e tentaram também socorrer a criança e não teve jeito. Ela abortou a criança, ela perdeu a criança, melhor dizendo, né? Ela perdeu a criança. Então foi um choque tão grande do que eles viram, essa assombração, e que a mãe perdeu a criança. Foi assim, um, foi um pesadelo causada por uma assombração. Daí a mãe ficou internada mais um pouco até se recuperar bem do susto e também daí poder aceitar o fato de ter perdido a criança. Era o primeiro filho que eles iam ter, que eles eram um casal novo, fazia pouco tempo que tinham casado. E, e aconteceu tudo isso. E eles não sabiam, eles eram novatos no lugar, nessa região. Eles não sabiam que por ali tinha esta assombração. Acontecia, aparecia de vez em quando esse tipo de assombração. Depois daí, inclusive esse morador que socorreu eles, daí conversando com o casal, daí falou que ali tinha, muita gente via, não era sempre, mas via esta assombração desse noivo, da noiva sentada na estrada e o noivo mais na frente caído no chão e ainda com um pouco de sinal de vida e tal, etc, né? Então a noiva chorando e o noivo na frente todo machucado, quase morto, mas ainda produzia gemidos muito feio, né? Gemidos de pessoas que estão na ansiedade da morte, vamos dizer assim, né? Daí esse morador que socorreu eles, daí contou que ali tinha acontecido há muitos anos, uma moça que tinha um namorado e os pais dessa moça não queriam o casamento dela com esse namorado, porque esse namorado era filho de gente muito ruim e ele também era ruim. Era família assim má, sabe? Que nem dá para falar o tipo de maldade que eles faziam, mas eram gente muito ruim. E, e o pai proibia a moça deste namoro com esse rapaz, filho dessa família ruim, né? E, foi, que daí a moça deixou desse namorado, né? E arrumou um outro namorado e namorou firme, daí arrumou um namorado que era filho decente, de família decente, né? E o outro namorado dela prometia, dizia para ela que se ela casasse com esse rapaz que ela tinha arranjado, ele matava os dois. Sempre prometia. E o ex-namorado dela, às vezes encontrava ela e fazia pressão nela para ela deixar do noivo que ela tinha arrumado e ficar com ele. E ela dizia que não por causa dos pais e tal, etc. E os parentes dela também não queriam. Então daí ele ameaçava ela de morte se no caso ela casasse com esse segundo namorado que ela arrumou. Ele mataria os dois. E foi o que aconteceu. Ela casou com o segundo namorado, que era filho de família decente, e no dia do casamento, quando eles saíram da igreja, que estavam indo para casa, ele esperou eles na estrada e matou os dois. Matou a noiva e matou o noivo. Então isso é um fato verídico ali nessa região, próximo desta comunidade que tem aqui uns 15 quilômetros mais ou menos longe da sede municipal. E eu estava em casa. A minha mãe tinha viajado. E eu estava em casa
E de meio-dia a gente sempre escutava o noticiário, os avisos pelo rádio, né, da cidade, e depois do almoço escutava os noticiários, jornal da região, né? Então vinha primeiro as notícias da cidade, do município, daí vinha algumas notícias do interior que, que pudesse acontecer, né? E daí este fato deste casal ter esse problema com esta assombração passou no rádio também. Então foi verdade, não foi mentira, foi verdade. Passou no rádio também. E, e passou, contaram certinho como que era a história. Né? O casal que teve problema, a mãe que perdeu a criança no hospital, o médico não pôde salvar, só pôde salvar a mãe. E depois também o radialista, o jornal, contou a causa da assombração. Por que que aparecia essa assombração ali? E, e aconteceu tudo o que aconteceu na vida desta noiva, com o noivo, né? Que eles eram prometidos de morte do ex-namorado dela, e assim por diante, né, gente? Então todo mundo comentava essa história deste fato, desse assassinato, né? E também comentava o caso da assombração, porque que esta assombração de noivos aparecia naquela estrada, devido a este caso que aconteceu assim, né? Então, isso é fato verídico, gente, porque passou, foi noticiário de rádio aqui na cidade. E, e coisa incrível, né? Isso foi acontecido em 1997. Eu escutei no rádio e fiquei assim apavorado. Eu digo, nossa, onde que eu vim morar? Quer dizer, eu não morava lá, né, onde tinha acontecido o fato, mas é perto daqui, não é muito longe, dá uns 15 quilômetros. E depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que aqui perto de onde eu moro também houve casos bem terríveis assim, né? Beleza, gente? Então, isso aqui é uma história, um fato verídico, acontecido tanto no passado com os noivos e também em consequência desta assombração aconteceu deste casal perder o primeiro filho, né? Com um choque levado pela tal da assombração. Beleza, gente? Deixe seus comentários aqui, deixe o seu joinha, seu positivo, né? E convide outras pessoas para se inscreverem no meu canal e me ajude a divulgar o meu trabalho, tá certo, gente? E à medida que eu for lembrando de histórias, eu vou contando para vocês, beleza? Ok? Um abração no coração de cada um de vocês, porque eu amo vocês. Vocês acham que não é verdade? É verdade, sim, eu amo do fundo do meu coração, e como eu fico feliz da vida quando aparece um inscrito novo. E às vezes ele ainda deixa a mensagem, o comentário. Eu já vou lá no comentário para me ver quem que é. Já dou meu coraçãozinho e já dou meu positivo lá também no comentário dele, que tem o coraçãozinho e tem as duas mãozinhas assim, uma para cima e a outra para baixo. E eu vou e clico naquela que tá para cima, claro, para agradecer o comentário e o novo inscrito que apareceu. Beleza, gente? Fui, sem mais conversa, tchau. Mas eu volto de novo. A hora que der eu volto com mais história, ok?